Saudações filosóficas, hoje vamos falar do objeto da filosofia, já que estamos no início de mais um ano letivo e convém sempre começar pelo princípio. Ora, o objeto de estudo da filosofia, ao invés do que sucede com os objetos de estudo das várias ciências, em particular das chamadas ciências empíricas, não é fácil de estabelecer ou de determinar. Numa passagem de um livro intitulado O que é a Filosofia, de Ortega y Gasset, este filósofo sugere-nos que o objeto de estudo da filosofia é o universo. Mas logo a seguir diz-nos que nós não sabemos o que seja o universo. O que podemos dizer é que o universo é tudo quanto há. Acontece que, ao pensarmos o conceito de tudo quanto há, não sabemos o que seja isso que há. No fundo, desconhecemos a natureza da realidade, ignoramos o que são as coisas. Aquilo em que pensamos, ao pensarmos em tudo quanto há, constitui um conceito negativo, ou seja, nessa altura nós estamos a pensar na negação do que é parcial ou fragmentário. Então, Ortega escreve o seguinte: o filósofo, pois, de modo diferente de qualquer outro cientista, embarca para o desconhecido como tal. Claro que os cientistas também embarcam para algo desconhecido, mas não para o desconhecido como tal. E acrescenta: o filósofo situa-se perante o seu objeto numa atitude diferente de qualquer outro conhecedor. O filósofo ignora qual é o seu objeto e dele sabe somente, primeiro, que não é nenhum dos restantes objetos, segundo, que é um objeto integral, que é o autêntico todo, o que não deixa nada de fora e, por isso, o único que se basta. Isto pode parecer um pouco contraditório, já que, por um lado, Ortega diz que o filósofo ignora qual é o seu objeto e, por outro lado, diz que ele sabe que se trata do autêntico todo. Seja como for, e seguindo estas indicações de Ortega, podemos dizer, de uma forma bastante sumária, que o objeto da filosofia corresponde ao real como um todo, à totalidade do real, daquilo que existe ou supomos existir. No fundo, trata-se de uma totalidade indeterminada. Vamos passar agora a uma abordagem um pouco distinta, que se encontra nesta obra de Anthony Grayling, Uma História da Filosofia. Já na parte final, este cavalheiro diz-nos o seguinte: a filosofia apoia-se em duas perguntas profundas e fundamentais. A primeira é: o que há? E a segunda: o que importa? Isto faz lembrar, sobretudo esta segunda questão, um poema de Alberto Caeiro, em que ele diz o seguinte: pouco me importa. Pouco me importa o quê? Não sei. Pouco me importa. Portanto, um poema bastante profundo. Bom, mas retomando o assunto anterior, a primeira questão, ou seja, o que há, é sobre a natureza da realidade. Já a segunda questão, o que importa, é relativa ao valor ou aos valores. Da pergunta o que há derivam outras questões, como por exemplo, o que é a existência? O que é a realidade? Que tipos de coisas existem? O que é real? Isto, por sua vez, suscita questões relativas ao conhecimento. No fundo, trata-se de saber
se podemos conhecer algo e como podemos conhecer. Daqui decorrem questões sobre a experiência, sobre a razão, a verdade, o significado, a linguagem, a mente, a consciência e por aí fora. Já da pergunta o que importa, uma questão que se relaciona então com os valores, derivam questões relativas à ética, à política, à estética, etc. Aqui trata-se de refletir sobre a vida boa e a boa sociedade, sobre as nossas obrigações e responsabilidades, sobre como devemos viver e que género de pessoa devemos ser, tanto em termos individuais como sociais. Também se trata de refletir sobre a natureza do belo, que no fundo se articula com a qualidade da nossa experiência. Portanto, esta pergunta acerca do valor é, em última análise, uma pergunta sobre o sentido da vida. Ora, se considerarmos estas duas questões, ou seja, o que há e o que importa, também podemos pensar acerca da possibilidade de as reunir numa só. Seria implicitamente admitir a hipótese de uma fusão da realidade com o valor. E isso remete-nos, por exemplo, para a ideia de bem que se encontra no mundo inteligível, segundo o nosso amigo Platão. Mas o que nos interessa agora analisar é se esta perspectiva de Grayling colide ou não com a de Ortega. Ora, não nos parece haver aqui nenhum conflito. Anthony Grayling põe em evidência os diferentes tipos de questões, enquanto Ortega chama a atenção para a totalidade que suscita essas questões. À filosofia interessam, como sabemos, os problemas fundamentais que se colocam nos mais variados domínios, os valores, a mente, a linguagem, a ação, a existência, a arte, a religião, a ciência e por aí fora, e que, direta ou indiretamente, se relacionam com o real como um todo, como uma totalidade. Parece inclusive que se não fôssemos capazes de conceber a totalidade, também não seríamos capazes de colocar questões filosóficas. O questionar filosófico exige uma saída do concreto e da diversidade empírica. Exige colocar entre parênteses a banalidade dos dias e ingressar no campo da abstração e da universalidade. Não espanta, aliás, que muitos filósofos tenham sido tentados a elaborar verdadeiros sistemas filosóficos, sistemas que oferecem ou pretendem oferecer uma visão global do mundo e da vida, acompanhada naturalmente por considerações de caráter metafísico, que não raras vezes encontram num princípio transcendente ou até num princípio imanente a justificação última das nossas existências e do que nelas acontece. O sistema hegeliano é um bom exemplo disso mesmo. Mas isso já é matéria para outras abordagens. Em suma, o objeto da filosofia é então essa totalidade indeterminada que nos vai suscitando questões radicais e fundamentais, seja da ordem do real, seja da ordem do valor, em domínios diversos, questões às quais as ciências não podem dar resposta, ou, pelo menos, ainda não conseguem fazê-lo. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários, se acharem oportuno, e até à próxima.